Como eu prometi no vídeo passado, eu vim mostrar para vocês uma outra face da Clarice Lispector. Eu vou mostrar para vocês um texto desse livro aqui, Correio Feminino. Esse livro foi organizado pela Aparecida Maria Nunes, que é professora de literatura brasileira, especialista em Clarice, e ela fez, no trabalho original dela, ela fez um apanhado de 400 crônicas, textos da Clarice, com esse teor. Se você quiser entender melhor por que a gente fala que esses textos mostram uma outra faceta da Clarice, fica aí que eu vou contar para vocês. Então, antes de ler a crônica que eu escolhi desse livro aqui, eu quero explicar para vocês o que são essas crônicas. Olha só que interessante, né, para quem não conhece o livro. Tudo isso aqui foi organizado com o objetivo de mostrar como que a Clarice montava as páginas do jornal onde ela escrevia as crônicas. Ela era praticamente editora também, ela editava nos espaços do jornal, né? A convite do Rubem Braga, por um bom tempo, a Clarice Lispector escreveu no jornal Diário da Noite. Em 1952, a Clarice já era estabelecida como escritora. E ela tinha trabalhado numa revista que se chamava A Noite, num espaço que se chamava Vamos Ler. Então, nesse espaço, ela escrevia alguns contos, fazia traduções, fazia entrevistas. Na década de 60, ela foi convidada para escrever crônicas no jornal carioca A Noite. E ela foi convidada pelo Rubem Braga. Ela foi convidada para ser ghostwriter de uma atriz de cinema famosa que se chamava Ilka Soares. Clarice, ela aceitou o convite, contanto que ela não usasse o próprio nome. Ela teve 3 pseudônimos, vamos dizer assim, né? A primeira colunista foi escolhida, né? O nome foi escolhido pelo Rubem Braga, se chamava Teresa Quadros. E a Clarice, ela tinha consciência do público que ela precisava alcançar com os textos. Então, os textos eram textos, vamos dizer assim, diferentes do que o público da ficção lia. E ela tinha essa preocupação também de desagradar esse público da ficção. Por isso que ela usou os heterônimos. Vamos dizer heterônimos porque a Clarice, ela deu personalidade para eles, para essas pessoas, né? Tipo Fernando Pessoa. Fora a Ilka Soares, né, que era uma atriz, as outras personalidades da Clarice foram montadas por ela, óbvio. E ela era muito atenta ao público que ela tinha que alcançar. Ela prestava atenção em que tipos de conselhos ela podia dar. E nesses conselhos que ela dava, ela ensinava as mulheres a refletir sobre o ambiente doméstico e sobre o próprio universo da mulher. Então, ela adotava uma linguagem mais despojada, fazendo uso mesmo de um discurso de imprensa voltado para a mulher. Parecia muito que ela estava tendo uma conversa íntima com a leitora. Ela chegava muito perto da leitora com esse tipo de texto que ela escreveu. É curioso que quando ela se refere a Teresa Quadros, numa das cartas que ela manda para o Fernando Sabino, ela fala assim: ela é disposta, feminina, ativa, não tem pressão baixa, até mesmo às vezes feminista, uma boa jornalista, enfim. Então ela está construindo a personalidade dessa mulher. O outro pseudônimo que ela usou, além de Ilka Soares e Teresa Quadros, foi Ellen Palmer. E é curioso porque nas colunas dessas mulheres, uma conversa com a outra. Por isso que não tem como não pensar no Fernando Pessoa, porque ele fazia isso com os heterônimos também. Os heterônimos, eles se mandavam cartas, um falava do outro. É bem interessante quando a gente pensa nessas coisas. E o que a gente percebe nesses textos que a Clarice escreveu para mulheres é que existe uma coisa, existe um traço que aparece também na ficção da Clarice. Você percebe nessas páginas femininas um gosto pelo interdito, pelo que é proibido. O valor que ela dá para as entrelinhas e também para pequenos detalhes que levam para outras significações, além daquilo que esses detalhes mostram. Bom, evidentemente, esses textos aqui não possuem a mesma qualidade literária dos contos, né, dos romances. Mas você vê um embrião de traço, né, de traço narrativo aqui, de tema, porque
esses temas, eles acabam aparecendo aqui na forma como a Clarice vai problematizar as futilidades. Por exemplo, tem a coluna aqui da Ellen Palmer, que vai ser publicada no segundo caderno do Correio da Manhã. O tema preponderante mesmo era sedução e feminilidade. Quem gosta de ler Cláudia, essas revistas femininas, eu acho que ia gostar de ler esses textos aqui da Clarice. Mas é óbvio que esses textos são contextuais. A gente tem que levar em consideração que ela está se dirigindo a um público que é classe média, entre a década de 50 e 60, mas o que eu acho que a gente tem que levar em consideração e valorizar é que esses textos aqui da Clarice, textos tão simples, né, textos tão acessíveis que chegam a mulheres que não são leitoras de ficção, eu acho que confirma a habilidade da Clarice Lispector mesmo, a competência dela no trato da palavra, para conquistar mesmo esse público que não é um público leitor de ficção. E ao mesmo tempo, essa mulher a quem a Clarice se dirige é a mesma que está nas páginas da ficção. Que mulher que é essa? É a que está em voltas com o trabalho doméstico? É a mulher que possui inquietações? É a mulher que está à procura da sua feminilidade? E é a mulher que deseja ser mulher. Então, só para eu me ater aqui ao Correio Feminino, o que é, né? Como que foi organizado esse livro? Que eu acho muito interessante. Então, como eu já mostrei, né? É esse aqui, Correio Feminino. Aqui tem uma foto maravilhosa da Clarice Lispector. E ele é dividido em 5 partes, né? Então, eu vou ver aqui a minha cola. Um retrato de mulher, saber viver nos dias que correm, retoques do destino, aulas de sedução entre mulheres. Cada sessão aqui, ela foi dividida pensando numa forma do leitor não se entediar com a leitura dos textos, para não ficar uma coisa muito repetitiva. Cada sessão aqui vai se concentrar numa dessas coisas. E o que eu escolhi para ler para vocês aqui, e por acaso, né, porque eu não consegui ainda ler esse livro todo. Então, as crônicas divididas aqui nessa sessão entre mulheres mostram textos que foram escritos por mulheres. Então, ela vai se referir, logicamente, a Virginia Woolf. Ela vai inventar uma possível irmã de Shakespeare, né? Se Shakespeare tivesse tido uma irmã lá no século XVII, o que teria acontecido com essa mulher? Olha só, a irmã de Shakespeare. Uma escritora inglesa, Virginia Woolf, querendo provar que mulher nenhuma, na época de Shakespeare, poderia ter escrito as peças de Shakespeare, inventou para este último uma irmã que se chamaria Judith. Judith teria o mesmo gênio que seu irmãozinho William, a mesma vocação. Na verdade, seria um outro Shakespeare, só que por gentil fatalidade da natureza, usaria saias. Antes, em poucas palavras, Virginia Woolf descreveu a vida do próprio Shakespeare. Frequentara escolas, estudara em latim Ovídio, Virgílio, Horácio, além de todos os outros princípios de cultura. Em menino, caçara coelhos, perambulara pelas vizinhanças, espiara bem o que queria espiar, armazenando infância. Como rapazinho, foi obrigado a casar um pouco apressado. Essa ligeira leviandade deu-lhe vontade de escapar, e ei-lo a caminho de Londres em busca da sorte. Como tem sido bastante provado, ele tinha gosto por teatro. Começou por empregar-se como olheiro de cavalos, na porta de um teatro. Depois imiscuiu-se entre os atores, conseguiu ser um deles, frequentou o mundo, aguçou suas palavras em contato com as ruas e o povo, teve acesso ao palácio da rainha, terminou sendo Shakespeare. E Judith? Bem, Judith não seria mandada para a escola, e ninguém lê latim sem ao menos saber as declinações. Às vezes, como tinha tanto desejo de aprender, pegava nos livros do irmão. Os pais intervinham, mandavam-na servir meias ou vigiar o assado. Não por maldade, adoravam-na e queriam que ela se tornasse uma verdadeira mulher. Chegou a época de casar. Ela não queria, sonhava com outros mundos. Apanhou do pai, viu as lágrimas da mãe. Em luta com tudo, mas com o mesmo ímpeto do irmão, arrumou uma trouxa e fugiu para Londres. Também Judith gostava de teatro. Parou na porta de um, disse que queria trabalhar com os artistas.
Foi uma risada geral. Todos imaginaram logo outra coisa. Como poderia arranjar comida? Nem podia ficar andando pelas ruas. Alguém, um homem, teve pena dela. Em breve, ela esperava um filho. Até que, numa noite de inverno, ela se matou. Quem, diz Virginia Woolf, poderá calcular o calor e a violência de um coração de poeta quando preso no corpo de uma mulher? E assim acaba a história que não existiu. E a Clarice termina esse texto dessa forma. É sobre a trajetória da mulher que a Virginia Woolf vai falar mesmo, em Um Teto Todo Seu. O que é necessário, o que uma mulher precisa para conseguir chegar no mesmo patamar de um homem para produzir ficção. É mais ou menos isso. Suponhamos que você nunca tenha lido Virginia Woolf. Você vai ficar pelo menos curiosa, pelo menos curioso para saber. Então eu fico pensando na Clarice mesmo, sobre a ideia dela de escrever esses textos, de divulgar textos de mulheres. É mesmo para incitar a curiosidade e para iniciar leitoras. Isso é genial. Talvez eu venha aqui com mais alguma crônica desse livro aqui, vou mostrar aquelas mais direcionadas para feminilidade, como que você deve se comportar no lugar, como que você pode passar maquiagem, com que tipo de roupa você se veste, para você ver essa Clarice mesmo, de fato, muito diferente do que muita gente esperaria. Espero que vocês tenham gostado e que estejam curiosos. E que fiquem pensando aí nas 1000 possibilidades da ficção. Até a próxima!